o início da gravação, tá? Olá a todos, sejam todos bem-vindos a mais uma reunião do Grupo Manaus, da Associação Brasileira de Cristãos da Ciência. Hoje é dia 20 de 11 de 2021, Consciência Negra. Já são 14 horas e 45 minutos e vamos estar iniciando a nossa reunião. Antes de fazermos a nossa oração pela nossa atividade de hoje, quero informar que nós vamos ter premiação, né? No caso, vamos ter um sorteio de 2 livrinhos. Esse aqui é o primeiro, né? A Liturgia do Ordinário, com a teóloga Tisha Waring, né? Não sei se eu disse certo. E Os Outros da Bíblia, de André Hayek, né? Deixa eu ver se fica melhor assim, né? Então, tá bom. Quem ficar até o final vai ficar com o sorteio. E para a próxima reunião que o Hernani vai estar falando para a gente trouxe aqui já 2, que vai ser esse daqui do Bible, né? Que seria o Deus que destrói sonhos e Desejando o Reino, de James Smith, né? E se eu conseguir outro, a gente traz para o sorteio também, tá bom, gente? Então, já deixando aí combinadinho com vocês, que essas nossas 2 próximas reuniões, que a gente vai estar fechando o ano, aí falando das 4 visões criacionistas, que a gente vai estar colocando aí esse estímulo de literatura, tá certo? Então, esse é o nosso aviso. Retificando, semana que vem, nós vamos ter também a 4ª visão, né, que seria do design inteligente. Com certeza, aí o Hernani pode até dar uma palhinha, dizendo que está presente essa visão tanto nas 3 formas que já foram postas, né? Terra Jovem, Terra Antiga, e também alguns aderem também no criacionismo evolutivo. E vai ser muito bacana, porque vai ser um fechamento que a gente pode colocar aí, com certeza, as nossas concordâncias, as nossas discordâncias, e está trazendo aí essa convivência com a pluralidade e, ao mesmo tempo, com uma tolerância e o amor cristão entre aqueles que aderem a uma visão ou outra, tá certo? Então, pedir aí a nossa oração. Haroldo, pode orar pela gente? Claro. Vamos orar, então. Senhor Deus e Pai, Tu criaste o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. Nós te louvamos por isso. Tua palavra declara isso. Nós cremos assim, Senhor. E nós queremos entender melhor, ó Deus, as Tuas obras, como foram criadas, ó Deus, como estão descritas nas Escrituras. Pedimos sabedoria do alto, pedimos, Senhor Deus, toda humildade diante de algo, Senhor, tão enigmático, ó Deus, tão tremendo, que foi a Tua criação. E pedimos, Senhor, reverência diante da Tua palavra. Abençoa aqueles que vão estar, ó Deus, apresentando essa linha, Senhor Deus, de interpretação, que possamos, Senhor, ter assim, essa tarde muito proveitosa sobre esse assunto. Ajuda-nos no entendimento. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém. Antes de passar aqui para a Kelly, gente, estaria aqui conosco a Ieda, né, que é também uma obreira da Igreja Assembleia de Deus e trabalha na área do direito, né? Por alguma razão, ela não está conseguindo receber nem sequer mensagem por WhatsApp. Ela está agora no interior do estado do Amazonas, ministrando módulos, né, de curso de teologia. Então, Kelly, meio que vai ser você, e aí eu vou entrando em alguns pontos aí para poder conversarmos, tá? Eu gostaria só de lembrar a todos que não existe aqui entre nós nenhum especialista na visão específica que está sendo estudada. Então, o propósito é realmente ler o livro, explicitar os pontos que nós entendemos, abrir para o diálogo, né? Ver as diferenças, as críticas que os debatedores trazem a essa visão também, né? E aprendermos juntos, né? E que pode até parecer assim, aqui a gente tem colegas que já são profissionais e tal, que já são especialistas nesses assuntos. Não, nós não temos nenhum especialista. E nós estamos aqui, na verdade, na tentativa de aprender uns com os outros, dirigidos pelo estudo, né?
Então é isso. Então, Kelly, é contigo. Qualquer coisa é só me cutucar. Tá certo, gente. Então tá, obrigada, Saulo. Só reforçando o que o Saulo comentou, nós não. O livro, acho que essa metodologia da ABC2, né, da gente escolher um livro e estudar em cima daquela teoria, né, daquele autor, isso nos ajuda bastante, né, querendo ou não, indiretamente, quem já passou, quem está na graduação sabe que a gente trabalha muito com teorias, né, com muito bases teóricas, e isso se torna necessário. Bom, então, para mim foi uma leitura bem que chamou muita atenção dentro dessa teoria que a gente está apresentando. Eu não fiz nenhuma apresentação, né? Na verdade, vai ser mais uma explanação, uma conversa, e aí, se vocês quiserem um complementário, como o Saulo comentou, ou perguntar, se eu souber, lógico, a gente tenta responder. Então, a teoria que a gente vai estar falando hoje é a criação evolucionária. Então, a ideia, de fato, é a principal teoria colocada nessa teoria é a criação evolucionária, aonde a própria autora, eu não vou chamar o sobrenome dela, que é um pouco complicado, mas o primeiro nome dela é Débora, né? Então, ela vem falando um pouco, chamando a atenção no texto, sobre que muitos de nós, né, evangélicos, né, no mundo como um todo, tem uma certa resistência, né, em relacionar fé, né, e ciência. E logo no início do estudo dela, né, da sua publicação, ela vem falando sobre a trajetória dela como cristã. Então, ela nasceu em um lar cristão, tinha uma escola, né, enfim, toda uma bagagem, e sempre teve muito forte a teoria da criação, mas como a Bíblia fala. E aí, quando ela começou a estudar na escola normal secular, né, então, ela começou a, de fato, e isso aconteceu particularmente comigo, está falando com o Saulo, de uma certa dificuldade da gente ter de separar, entrei na escola, então eu não vou lembrar da ciência, né, eu lembrar da fé, só vou considerar que tem a ciência. Então, ela, de fato, ela começa suscitando esse diálogo, então, e aí ela mostra que muitas vezes esse conflito, ele tem consequências, né, para muitas pessoas que resolvem se afastar do evangelho, se afastar da sua fé. Mas a gente pode entender, né, como ela coloca, que a teoria da criação evolucionária é uma opção para nós cristãos que queremos, né, e que comungamos da nossa fé. Então, é uma visão de que Deus, ele criou o universo ao longo dos anos, de forma gradual. Então, só para vocês, quando a gente vamos imaginar um relógio, né, para mim vocês entenderem o que eu estou colocando. Nesse relógio a gente tem as 6 primeiras horas, né? Então vamos dizer e essas 6 primeiras horas vão comparar os 6 milhões de anos. Então, durante 6 horas, durante 6 milhões de anos, vai a teoria, né, a teoria da evolução, que, enfim, secularmente vem se falando, vai mostrando cada era da criação, né? Então, desde do Big Bang ou algumas outras teorias. Então, ela vem falando, ela traz um pouco dessas teorias, e ela faz uma associação de que, na verdade, a ciência ela só vem para mostrar que Deus criou todas as coisas, traz a evidência. Então, o cientista é como se fosse um detetive que procura pistas. E então a gente tem observado, quando a gente olha para. Você está falando agora do esquilo, né? Lá em Canadá, onde o Haroldo está. E eu estou numa outra região do mundo, mostrando dos animais que existem aqui. Então, tudo isso, estamos no mesmo mundo. Então, eu acho interessante que ela coloca, todos nós, cristãos, cientistas, enfim, da onde nós estivermos, a gente fala do mesmo mundo. Então, ela mostra essa questão de nós aprofundarmos a nossa fé, né? Então, que a ciência existe e que a gente pode coadunar com ela. Então, muitos líderes cristãos, desde os tempos de Darwin, eles estão abertos, né, à evolução, como a mão de Deus trabalhando ao mesmo tempo, né? Então, teólogos têm defendido essa ideia,
e mostra que, assim como, não sei quantos já leram as obras de Levis, né, Levis, quando ele fala de distinguir claramente entre a evolução, né, como um teorema biológico e popular, mas ele também mostra que para o biólogo a gente olha como evolução, mas para um pastor, para um evangelista, ele olha que a Bíblia ela não é uma ciência, mas todos nós olhamos para a obra de Deus, Criador de todas as coisas. E aí ela vai falando, ela coloca nesse momento a necessidade de ler 2 livros. Então ela vai olhando para a teoria da evolução, e aí ela olha também a metáfora de considerar o mundo natural segundo o livro Revelação, escrito na Confissão Belga. Né? Então, lá tem um trecho, e eu quis trazer esse trecho para vocês, onde, nessa Confissão Belga, ela traz um destaque que nós conhecemos a Deus de 2 maneiras, pela criação, pela preservação e o governo do universo. E segundo, Deus se faz conhecido para nós mais claramente por sua santa e divina palavra, ou seja, tanto a palavra viva que é a Bíblia, mas também a obra que hoje todos nós podemos contemplar, né, e os atributos de Deus. Então, lendo o livro, lendo as escrituras, né, ela, de fato, ela reconhece, né, que a igreja e a família dela ensinaram muito a posição da terra jovem quanto criação, que eu acho que está muito relacionado com o que nós estudamos na semana passada, né, do processo de criação nessa outra teoria. Então, quando ela chegou, né, aos seus 21 anos, tomou conhecimento das evidências científicas, né, do universo, e também ela, olhando para a Bíblia, ela viu que não existia necessidade de negar a fé dela ou de refutar a pesquisa por meio dessa teoria, né? Então, os livros que foram escritos na Bíblia, os livros foram escritos por autores humanos, né? Então, ela entende que num período de 1000 anos, a contar da grande história da obra do Senhor, muitas culturas, né, contam a origem da Terra, e assim como nós cristãos contamos a origem do mundo. Né? Então, ela traz de novo a leitura de Gênesis 1, e aí é quando ela fala sobre a cosmologia do Oriente. Né? Então, ela pega, mostra essa questão da separação, né? Que antes tudo estava no mesmo... A Terra era como se fosse uma grande estufa, tudo junto, né? Ar, atmosfera e tudo, mas aí com a divisão, né? Da Terra, quando Deus diz assim, haja luz, então houve separação. E aí ela começa a trabalhar, a falar um pouco, né, dessa cosmologia do Oriente, que é próximo do que a Bíblia refuta. E aí, mais na frente, ela mostra, né, que Deus, ele procurou explicar, né, para o povo eleito, que são os israelitas, né, a maneira de como se criou todas as coisas. Né? E lá na frente, ela traz um destaque de João Calvino, que ele diz assim que Deus se acomoda às suas humildades e capacidades, falando até como uma conversa. Então, ele tenta falar de forma clara para todos nós, né, através da sua palavra, de como ele criou todas as coisas, a graça nisso tudo. Né? E aí, mais na frente, ela continua falando, né, sobre o livro da natureza. Eu acho bem interessante, né? Como a maioria dos cristãos evangélicos, ela cresceu conhecendo a ciência, mas aí sempre conhecendo a ciência que estava sempre refutando a ideia de que Deus não existia, enfim, que existiam outras teorias e tudo. Mas aí ela meio que, foi o que eu também fiz, né? Ela começa a olhar, né, solidificar a sua fé, e quando ela aborda os líderes das revoluções científicas, então ela traz o Galileu, ela traz o Kepler e outros pesquisadores que tinham sua fé, né? Eles eram cristãos, as suas obras informam, né? Há relatos que dizem que são cristãos.
Um cristão que é devoto, né, ele escreveu assim, o Livro das Criaturas. Ele acreditava que o mundo natural aponta claramente para a sabedoria de Deus como o seu criador e design. Então, de um modo onde os homens poderiam ser trazidos com base nisso, para conhecer Deus, como admirá-los e agradecê-los. Então, esse foi o Robert, né, um químico cristão, aonde ele olhou para a ciência através da química e viu que Deus também estava na sua pesquisa. Então, e aí continua a desenvolver a sua fé. Eu achei interessante porque há uns meses atrás eu vim trabalhando muito isso com a minha filha, que é a questão de fé e ciência. Então, até devocionados, a gente vê que isso começa a ser adotado e trazendo essas pesquisas científicas, né? Esses autores. E se tiver alguma coisa para complementar, Saulo, alguma coisa, estou continuando. Se tiver alguma coisa para completar, alguém alguma dúvida, tá bom? Bom, e aí em seguida o livro ele continua falando sobre a ordem criada. Então, como que o mundo, né, de fato, existiu, enfim, as evidências. Então, ela traz na obra as evidências geológicas. Então, quando você olha para rochas rudimentares lá na Groenlândia, por exemplo, né, então existem mais de 4,5 bilhões de anos. As evidências astronômicas, então ela vai datando o período da existência, o período de quanto tempo faz, como a gente está falando dessas rochas, né, que são trazidas, né, que estão presentes na Groenlândia. Então, mostra que o mundo, a data dela bate com a referência que a gente faz com a criação do universo. As evidências astronômicas, né, onde ela fala sobre mais de 4 bilhões também, vem se expandindo, né, as pessoas, por meio das taxas de expansão no mundo, né, são medidas, enfim. E aí é interessante que ela faz uma reflexão, né, quando o Senhor ele não demora para cumprir suas promessas, né? Então é difícil de dissociar nesse momento a fé, né? As evidências de que Deus realmente, como diz lá em Gênesis, criou todas as coisas. Bom, e aí ela vem explicando, né, a grosso modo, como é que funciona a evolução. Bom, falamos da criação, que diz na palavra, as evidências de que, de fato, o mundo foi criado como foi relatado em Gênesis 1. Mas agora, como é que a gente trabalha a questão da evolução? Então, ela vem trazendo a cada espécie que foi surgindo, essa espécie ela foi sofrendo adaptações. E esse processo de adaptação começa com 2 fatores. Se essa espécie ela tinha capacidade de se reproduzir naquele ambiente, e quando ela não tinha capacidade de reproduzir no seu ambiente, ela resultava na sua extinção. E quando, em muitos casos, essa espécie eram, por exemplo, o exemplo das gazelas. Na sua origem, elas eram um pouco mais lentas, e as gazelas que corriam um pouco mais, elas foram evoluindo, foram ganhando essas informações genéticas dentro da sua, quando a gente está falando de informações genéticas, lógico, dentro das células, e essa transmissão dessas informações iam sendo repassadas às próximas gerações. Comparado com o que Darwin falava, isso chama-se de seleção natural. Então, muitas vezes, o que acontece, né, é que uma população que ela estava sendo isolada, né, por exemplo, no caso das gazelas, aquelas que estavam correndo, né, de forma lenta, elas ficavam para trás, então sobreviviam as que estavam superando esse seu desafio. Então, tudo estava condicionado também ao ambiente. Porém, tem outras teorias que não consideram a teoria da evolução, porque, geneticamente falando, alguns teóricos dizem que isso não é possível, né? A mudança, comparada com as gazelas, a informação passada geneticamente, tipo assim, não há um estudo, não há uma comprovação do ponto de vista para eles.
Mas para a gente, dentro dessa teoria que eu estou apresentando para vocês, né, que é a do criacionismo evolutivo, ele é possível sim. Então, uma coisa que é interessante é que ela vai trazendo, ela traz as árvores, né, de ancestrais comuns entre os vertebrados. Então, por exemplo, ela traz a baleia, ela traz os ratos, ela traz os répteis, em que eles foram compartilhando de um mesmo ambiente no passado com os vertebrados, e conforme esse ambiente ele ia evoluindo, lembre-se que a gente fala antes da criação, antes da chegada de Adão, o mundo ele estava em construção. Em outras palavras, em evolução. Então, por isso que essa teoria ela é muito bem aceita por algumas pessoas, por alguns cristãos. Então, essa mudança genética começa de um indivíduo que vai cruzar com o restante do seu grupo e que vai passar para essa nova espécie. Então, é por isso que existe só para vocês entenderem, por exemplo, vamos imaginar em Manaus, a gente tem, isso para ficar mais claro, Manaus a gente tem a situação do sauim de coleira. Ele é um primata, mas que ele está incorrendo risco de ser extinto. E se a gente considerar essa teoria, né, que é a teoria da criação, e isso foi quando eu estava fazendo a leitura desse capítulo, mostra que lá atrás, né, há uma ancestralidade, essa espécie ela vem sobrevivendo, e os sauís anteriores, eles que viviam pequenos bandos, as chances deles sobreviver era menor. Então, eles foram cada vez mais a bandos maiores. Então, e essa informação foi passada. Hoje, o que acontece? Quando o sauim cruza com uma outra espécie, que a gente chama de midas, gera-se uma nova espécie. E aí, essa nova espécie é uma espécie híbrida que ela não vai reproduzir. Então, esse é um dos mistérios de Deus que eu considero, porque a população mãe, né, no caso, que ela está colocando no livro, ela vai passando essas informações geneticamente para as espécies, e essas espécies vão evoluindo a forma de que há uma perpetuação daquele grupo, né, daquelas espécies naquele ambiente. Bom, e aí a gente tem as evidências do que eu estou falando, tem a evidência, por exemplo, da baleia, né? Então, acredita-se que as baleias, elas de fato, elas apareceram há 40, né, entre 40 a 34 milhões de anos atrás, e elas foram evoluindo, saindo não, desculpa, 49 milhões de anos atrás, quando essas espécies elas estavam na área terrestre, e aí com o tempo ela foi que nem os anfíbios, que vive uma parte na terra, uma parte na água. Então, aí ela traz essa teoria aonde se viveu-se, né, essa espécie, que não eram as baleias, né, especificamente, porque até então não se sabia que eram as baleias. E aí começou essa espécie, vamos dizer, a espécie mãe, que estava no ambiente terrestre, ele foi se adaptando, então foi perdendo as patas, foi nadando um pouco mais para o rio, ou para o mar, desculpa, e do mar os seus filhotes foram se adaptando cada vez no mar, então pararam de migrar para o ambiente terrestre e permaneceram dentro dos oceanos. E aí isso explica, né, dentro do processo da evolução, quando Deus ali diz que houve o surgimento de outras espécies, né, que é quando depois que vem as plantas, depois das plantas vem os mamíferos e outros animais maiores. E aí, isso aqui é uma evidência de que quando a Bíblia faz menção a essa parte. Então, é interessante quando ele traz essa evidência, como mencionados, né, assim, como eu comentei para vocês, alguns cristãos eles temem que as ideias evolucionárias sejam resultado de uma visão de um mundo dos cientistas que estão contra a ideia da criação. Mas a autora, a Débora, ela coloca muito claro que os cristãos que aceitam a explicação evolucionária o fazem por causa da força, da evidência e dos argumentos, né, que são claros por meio a exemplo da baleia e de outras espécies que eu comentei com vocês. E aí vem uma outra situação, que vem a questão das origens da espécie humana, né? Então, como que aconteceu a evolução, as evidências da evolução humana?
Então, as origens humanas levantam, né, a interpretação bíblica e a teologia cristã, né? Então, ela mesma fala que ela demorou muito para poder considerar que esse assunto era necessário mesmo ter esse olhar. Então, é quando ela traz no livro um pouco mais falando sobre a questão dos estudos arqueológicos que aconteceram na África, e ela cita a questão a respeito do primeiro Homo sapiens. Então, ela faz uma relação da anatomia, né, semelhante aos chimpanzés. Então, aí não é que viemos, né, aí vem aquela história, né, sempre, os seres humanos não é que nós viemos dos macacos, é que dentro da questão da taxonomia e da história evolutiva, mostra que nós éramos, né, sim, da mesma árvore de ancestralidade, né? Então, tínhamos alguma relação. Então, ela vem trazendo essas evidências, e aí ela traz também a evidência de que, e é interessante porque ela vai trazer um pouco da genética, mas também ela fala um pouco do Adão e Eva, né? Então, ela tenta trazer um relato bíblico, mas também do ponto de vista do Adão histórico, que a gente ouviu na aula da semana passada. Então, nessa primeira evidência científica, ela não exclui, né, a história do Adão e da Eva, ela apenas exclui como progenitores únicos. Então, Adão e Eva poderiam ter sido, de fato, as pessoas reais e históricas, vivendo em um lugar real, e como é mencionado em Gênesis 4, alguns cristãos, como Billy Graham e Tim Keller, eles veem a evolução como compatível com o Adão e Eva históricos. Na versão já do John Stott, que eu não vou saber falar direitinho, ele sugere que Deus entrou em um relacionamento especial com um par, né, vamos imaginar, com um casal, como se fosse Adão e Eva. E aí vem outros autores também colocando. E aí aqui é nessa parte quando eu chamo a atenção quando ele fala do Levisa, onde ele traz a ideia de que as pessoas muitas vezes não acreditam na teoria da criação do ponto de vista da evolução, e também não acreditam, como que ele pode acreditar em Deus? Então ele fala assim como o sol existe, assim também eu creio que Deus existe. Essa é a minha fé. Então, e aí é interessante porque em alguns momentos na leitura ela traz esses autores, né? Uma outra coisa também, um outro fato importante que é trazido no livro é a questão que ela traz, são essas evidências, ela traz a opção de que Adão e Eva são novas espécies e que estão dispondo uma nova espécie. Deixa eu voltar aqui. A outra versão mais antiga é que o Adão e Eva, eles existiram, mas eles se dispersaram, né? Assim como houve sua geração na verdade, era um casal de agricultores que, comparando com Adão e Eva, e essas pessoas eram pessoas reais e que Deus escolheu para serem perpetuadas de onde começou a espécie. Então, existem algumas coisas que destoam, né? E assim por diante. Bom, gente, e aí eu vou para a questão da resposta do criacionismo. Eu queria saber de vocês se vocês ficou claro até aqui, vocês querem complementar em alguma coisa, Saulo? Não sei se eu falei de mais, de menos. Eu acho que só destacaria, Kelly, que assim, quando a autora Débora ela vai colocando, ela ressalta que existem diversas tradições cristãs, né? E essas diversas tradições cristãs encaram cada um dos problemas que você levantou dentro da sua própria tradição, dentro de, vamos dizer assim, formas de adequação, né? Então, tipo assim, o que ela está sugerindo, que a Kelly levantou agora, não é aceito por qualquer tradição. Dependendo da tradição, tem um perfil de possibilidade de respostas que são mais compatíveis com aquela tradição, né? Falando assim por alto, a tradição anglicana vai ter um conjunto compatível que está sendo dialogado dessa compatibilidade. Calvinista,
outras áreas que estão se trabalhando dentro dessa tradição, né? Aí, ela não levanta, mas eu diria que entre os nossos grupos assembleanos, o pentecostalismo, também haverá algumas que são mais compatíveis e outras que não são tão compatíveis, né? Então, o que foi colocado aqui dessas possibilidades não é que elas são afirmações teológicas, elas são hipóteses que estão sendo postas para diálogo e construção. Por quê? Porque não está, de maneira nenhuma, resolvido, né? E até mesmo as próprias propostas que ela está colocando, ela desenha dizendo que são formatos que teólogos e cientistas estão debatendo, colocando como possibilidades. Sim, eu achei interessante, como o Saulo colocou, é que, como eu falei bem no início, né, começo, né, aqui na nossa sala, é que, como bióloga, né, de formação, a gente chega e a gente vem com aquela ideia toda formada, né, tipo, da nossa fé e tudo. E realmente eu me identifiquei muito com a autora, né, quando ela se encontra e ela resolve se debruçar e, ao mesmo tempo, se manter firme na sua fé, mas também coadunando. Então, é uma das teorias que, na verdade, assim, quando eu vi a lista dos livros, né, que o Saulo colocou para a gente estudar, foi uma das que eu queria mesmo verificar se era o que eu imaginava, né? Então, não tinha lido o livro ainda. Então, isso me ajudou bastante. Eu já não fui com o pré-conceito da teoria, né, Saulo? Eu acho que isso facilita bem mais, então, essa leitura. E aí eu acho interessante porque depois disso vem uma refutação dos outros autores, continuando o livro, né? Onde ele coloca criacionismo na Terra Jovem, né? Então, ela fala, né? O autor começa a refutar dizendo que a Débora, né? Ele concorda muito com ela, né? Do ponto de vista que Deus, né, se revelou nas escrituras e também na natureza. Então, aí eu vou um pouco para a linha, quando eu chego nesse momento, um pouco que está crescendo muito, né? Eu não cheguei ainda a ver a gravação, Saulo, sobre a questão da ecotologia dentro do ABC2, né? Então, mas eu já vim estudando de outros, né? E a ecoteologia muito vem para isso, né? Para evidenciar, mostrar que Deus, né, é visto também na palavra, na Bíblia, mas também no ambiente, no local onde nós estamos, né? Então, é uma forma de Deus se manifesta de diferentes linguagens, né? Então, isso começou a ficar mais claro para mim agora, fazendo essas leituras, e isso tem ajudado bastante. E eu vejo que no livro, a Débora, ela traz muito isso, né? A nossa... a liberdade, né, que a teoria deu para ela, e ela se relaciona dessa forma. E aí ela, contudo, ela deve lembrar que as escrituras é a revelação verbal, e a natureza, ela não fala, né? Ela não é verbal, mas ela está ali, claro, né? E assim existe. Então, eu achei muito interessante quando ela traz ele refuta em cima, ele concorda com a autora, né? Com a Débora, e aí mostra, né, a importância sobre a questão da morte, né, do mal, enfim, da queda, né, em tudo. E aí foi um momento em que eu fiquei um pouco, eu não compreendi muito essa aula, essa parte, onde ela fala, né, e ele também concorda, mas eu não cheguei a entender, porque quando o pecado, Adão e Eva pecaram, e aí veio a morte, né? E aí, quando o autor concorda sobre a questão da morte e do mal natural antes da queda, né, ela rejeita a visão da Terra Jovem, né, dizendo que Romanos 5,12 não fala da morte animal. E aí eu queria, nessa parte, que tu esclarecesse o que eles quiseram de fato dizer. Isso mesmo. É que, assim, o proponente da Terra Jovem, ele tem uma interpretação teológica muito identificado com a teologia norte-americana, né, estadunidense. Esse formato, ele entende Romanos 12,9, que diz que por meio do pecado veio a morte, né? E aí vem na Bíblia em português, né, a morte de todos os homens, né?
mas interpreta a palavra somente como morte. E aí entende que só é possível ter morte, uma morte física, biológica, no momento em que houve pecado. E nisso, quem adota o criacionismo jovem entende que não é concebível haver morte animal antes de Adão, numa interpretação literalista, né? Então, entende que os animais surgiram no mesmo dia de Adão e que, se houvesse morte, cairia o relato bíblico. O relato bíblico não seria verdadeiro, porque compreende o relato bíblico como histórico, e esse histórico no sentido moderno, no sentido de relatar fatos. Relatar fatos. E aí a Débora, ela coloca na primeira parte da apresentação dela que ela entende que o relato bíblico, apesar de ser para todos, ela foi escrito para um povo. Quem era aquele povo? O povo hebreu, né? E que foi acomodado, aí ela levanta, cita aí o Calvino para isso, né? Que foi acomodado para a cultura e para o entendimento daquele povo. Então, o entendimento literalista, a Hasma, ela entende que não seria compatível com a justiça com o próprio texto, porque o texto não quis responder perguntas modernas, vamos dizer assim. O texto não se prestou a isso, ele se prestou a dizer quem criou as coisas, né, e para quem, e não como e onde ou quando exatamente, né? O texto não tinha essa pretensão. E aí, qual é a relação entre os dois? É que está muito ligado, gente, a uma ideia do problema do mal. Por quê? Porque existe uma versão do problema do mal, e como a gente falou na última reunião, o problema do mal, ele não é um problema científico, ele é um problema que tem a sua versão filosófica e tem a sua versão teológica. Então, é um problema filosófico e teológico, não é um problema científico, né? O problema do mal, ele diz que se existe algum mal, ele tem uma origem. Então, uma das respostas teológicas dela está nos proponentes da Terra Jovem, que se existe mal é causa do pecado, e a causa do pecado foi a causa do Adão. Então, por causa de Adão, existe a morte dos organismos, né? Mas, como a gente colocou, somente a Terra Jovem crê nisso, porque a Terra Antiga não tem essa necessidade, porque comenta que houve, possivelmente, né, uma das versões da Terra Antiga comenta que tem várias criações, então houve mortes, né? O criacionismo evolutivo entende que o versículo não se diz, ele coloca claramente que não fala que é a morte dos animais, fala da morte de todos os homens, em um sentido interpreta como uma morte espiritual. E também o design inteligente, vários dos proponentes deles, ligado à Terra Jovem, à Terra Antiga, também não tem essa necessidade de interpretar dessa maneira o problema do mal, né? E aí o que ocorre? O Ken Han diz que a explicação da Hasma é fraca, porque ela, tipo assim, não trabalha tantos versículos. E ela até responde lá, né? Não é questão de levantar quantidade de versículos. É como é que você está colocando ele para responder o problema. E aí ela vai colocando, que ela está trabalhando uma argumentação e tentando trazer esse diálogo com a ciência evolutiva, né? E a ideia teológica de criação. Ela não coloca aqui, mas está presente na primeira resposta dela ao Ken Han, no capítulo 1. Uma diferença entre evolucionismo e teoria evolutiva, né? O evolucionismo é uma visão de mundo materialista, no qual acredita que só existe um desenvolvimento material, e uma das formas de se formar esse desenvolvimento material é por meio de um processo da evolução. O evolucionismo, esse ismo, é uma visão de mundo, não é ciência. Então, é uma tese filosófica, não é ciência. E ela coloca que tem que separar essas duas coisas, porque não tem como você ser um cristão e adotar uma cosmovisão evolucionista.
E o que ela quer dizer com uma cosmovisão evolucionista? É acreditar que tudo é matéria. Não existe. Por quê? Porque para você crer que Jesus ressuscitou, você não vai ter prova material, no sentido, prova física, né? Não se tem. Mas ocorreu um milagre e nós acreditamos nela, né? Então, ela faz essa distinção entre teoria da evolução biológica e evolucionismo como visão de mundo, né? Não sei se eu compliquei ou se eu ajudei. Não, ajudou. Ajudou porque foi nessa parte do livro que eu fiquei um pouco mais... porque a gente vai muito com a cabeça de bióloga, né? Então, aí falta um pouco do lado, né, teológico, né? Então, e aí eu senti mesmo essa dúvida, Saulo, na hora do livro, né? Que aí você vai começar, né? E aí eu percebi mesmo essa questão de que a necessidade de a gente estudar a Bíblia, né? E aí sempre aí eu lembro daquele primeiro livro que a gente começou a estudar, a gente não tomar o cuidado de não pegar a Bíblia, né? E querer trazer para o tempo de agora, sendo que ela foi escrita naquele tempo, para, né? Acho que isso já foi equalizado lá atrás, né? Mas assim, tipo. É o John Walton, né? Isso! Momento. John Walton. Isso, quando a gente tem que tomar um certo cuidado, né? De algumas verdades que foram ditas e como que a gente precisa usar essas verdades hoje, né? Então, eu fiquei um pouco confusa, digo, será que ela está desconsiderando, considerando? E agora tu explicou essa questão da teoria, porque acho que como eu estou lendo só uma parte do livro, né, não vi essa parte da diferença entre a teoria da criação e o evolucionismo, né? E é muito legal isso que ela levantou, pessoal, porque é o seguinte, o livro, ele não fica repetindo argumentos. Então, por exemplo, se você só lê um capítulo, muitas das vezes, outras posições, ele vai estar em outro capítulo. Por exemplo, ele está numa crítica. Então, se ele botou na crítica para uma determinada situação, ele não vai repetir. Na semana passada, por exemplo, estava se batendo aqui. Se a criação da Terra antiga, como é que houve luz no primeiro dia e o Sol no terceiro? No capítulo, o Hugo Ross, ele não desenvolve. Mas por que não desenvolve? Porque no primeiro capítulo, na resposta ao Ken Hansen, do criacionismo da Terra Jovem, ele já falava que ele entendia de uma maneira poética, usando Jó, Gênesis e Salmos, que a Terra tinha sido coberta por tipo uma neblina, né? Que não permitia ver o Sol. Então ele entendia que o Sol já estava lá e que era a palavra criar as estrelas, os luzeiros, era o descortinamento, né? Então ele tinha respondido no primeiro capítulo e não no capítulo dele mesmo, que era o segundo, né? Então quem puder comprar o livro e lê-lo realmente na íntegra vai ser um grande investimento. Pois é. E aí, Saulo, eu queria te agradecer, né? Na verdade, eu vou citar a última parte que eu chamou muita atenção, na verdade, quando ela chama, né? Na verdade, os dois começam a conversar, né? A Débora com o autor, quando ela fala a questão de que nós precisamos trabalhar como um corpo, como uma unidade, né? E dentro dessa unidade, ela lembra que eles trazem isso, né? Que existem diferenças, né? Então, e aí no último trecho do livro, quando ela fala assim que todos os 4 autores, né, afirmam que a fé cristã nos chama à unidade, né? Apesar de nossas claras diferenças. Então, como o Han observa, essa unidade foi baseada nas crenças essenciais do cristianismo. Então, o que chama mesmo a atenção é que nós precisamos, as diferentes culturas respondem também, né, à nossa unidade de fé, né? Então, isso me chama muita atenção e eu sempre, eu tenho uma raiz nas missões, né? E quando a gente vai trabalhar com mapeamento participativo com missões transculturais, a gente quer entender como que foi a origem daquele povo, né? A história daquele lugar. E, então, essa teoria, né, da criação, né, que a gente está trabalhando nesse capítulo, conversa com isso que eu já vinha trabalhando, né? Então, que
cada cultura tem a sua ideia, tem a sua concepção, né, o seu entendimento de criação do mundo, né, de onde surgiu a sua espécie. Né? Então, e aí me fez lembrar, quando eu estive na Guiana Inglesa, aonde eu conversando com as comunidades rurais, né? Aqui a gente chama de comunidades ribeirinhas, né? Mas lá as comunidades rurais mesmo da Guiana, eles mostravam de onde que eles saíam, né? Então muitos dizem que saíam inclusive de montanhas, né? Que naquela montanha tinha um local onde eles se originaram. Então, depois de tantos anos, depois de ter chovido, então ele contou toda a história, mas parecendo que é Gênesis, entendeu? E aí no final ele diz assim, quando estava tudo bem equacionado, tudo em um ambiente normal, né? A minha espécie foi crescendo, né? Então aí tem essa história de alguns que vieram do sapo evoluiu para a espécie humana e assim por diante. Então cada um tem certa teoria, né? E a gente precisa também estar atento e ouvindo as histórias e considerar a sua cultura, né? Então eu queria agradecer e dizer que eu queria muito que a minha parceira estivesse aqui, mas eu imaginei que ela estava com dificuldade, mas eu tentei me aprofundar enfim, é muita coisa para estudar mesmo. Por mais que a gente seja da área de biologia, mas a gente sente que, nossa, quanta coisa que deu para se atualizar e que estava fora do meu radar. Então, muito obrigada, Sal. Uai, vamos levantar aqui para as perguntas, né? Haroldo, Hernani, Renato, eu acho que é o Jairo que está ali como Cosmovisão, a Bárbara, o Lucas, Fernanda, a Lore. Querem fazer alguma perguntinha, levantar alguma observação? Vamos aqui com ouvidos apostos. Qualquer coisa, a Kelly responde. Eu acho que o principal problema mesmo, eu acho que o principal problema de todas as teorias que não a Terra jovem, né, não tomando partido nem nada, mas é essa questão realmente da morte, né? Até porque trazendo aqui, né, uma linha. Na Bíblia tá lá, se você comer do fruto, certamente morrerá. Aí já defendendo um pouco a linha evolutiva, você observa, e a da Terra Antiga também, você observa que tá, o Adão e Eva comem o fruto, mas eles não morrem logo em seguida, né? Deus vem lá, então dá a entender de que é uma morte ali espiritual. Mas ao mesmo tempo também eu já vi uma pregação de um pastor, né, já da linha de terra jovem, que ele diz assim: Adão e Eva comem o fruto e eles não morrem porque logo em seguida eles matam um cordeiro para sacrificar para Deus, então eles iriam morrer, mas a morte entrou no mundo de qualquer forma naquele momento. Então eu acho que realmente, pelo menos para mim, ainda é uma questão que eu acho que eu ainda vou ter que ler bastante livros aqui e vir bastante vezes com vocês para poder entender, que também é uma questão que me deixa bastante confusa ainda, né? Mas já está clareando um pouco. Agora, uma coisa bem bacana, Lucas, é tipo assim, você vê a resposta da tua tradição, né? Por exemplo, você é assembleano, ele tem uma aproximação muito grande com Terra Jovem, porque a gente foi meio que construiu os nossos seminários assembleanos, foram feitos mais pelos americanos ali, especialmente a partir dos estados do Sul, né? E os estados do Sul, eles têm muito uma interpretação bem literalista. Entendendo a partir da tua tradição, aí você vai poder entender como é que está conformada a tua teologia, e a partir dali você verificar quais são os diálogos possíveis, né? Por quê? Porque hoje a gente encontra, que não era normal antigamente, muitos grupos ligados a uma teologia pentecostal que já fazem esse diálogo com o criacionismo evolutivo, né? Inclusive no próprio Estados Unidos já tem esse debate, às vezes até com uma evolução até maior, assim, né? De como é que isso está sendo agregado, né? Porque, como disse, para algumas tradições só havia uma única forma interpretativa comum, né? E agora que está chegando isso que está trazendo um novo debate. E aí, gente, se não houver, eu posso aqui pedir para cada um fazer um comentário sobre o que você achou dessa nova possibilidade. A gente entende que ela é minoritária no Brasil, talvez minoritária no nosso grupo aqui no Norte, né? Mas, assim, é interessante que pelo menos a gente conheça, porque tem gente que às vezes que critica, mas ela às vezes não tem uma noção de onde vai, né? Então, acho interessante realmente
pelo menos conhecer um pouco, né? Eu queria entender. Pode, Jé. Opa. Eu queria entender melhor que a nossa irmã Kelly, ela trouxe aí a exposição do livro e, pelo que eu entendi, né, posso ter entendido errado, mas pelo que eu entendi, a autora desse ponto aí do criacionismo evolutivo, ela acredita que Deus criou todas as coisas, mas o ponto da evolução está somente nas espécies e na mudança que essas espécies foram tendo no decorrer do tempo. É tipo isso? Ela vai explicando, na verdade, como que o mundo aconteceu, e ela parte, como você falou, de fato, das espécies, porque são as evidências. Então, porque a teoria da evolução, ela parte daquilo de espécies que existem hoje, né? Por isso que ela traz a ideia da baleia, que lá na frente, no livro, entre as respostas, o autor até refuta, né? Dizendo assim que é muito... que ela precisaria abordar... precisaria usar uma outra espécie, né? Que não é 100% como ela coloca. Mas ela é uma autora que ela procura muito fazer essa associação. Como eu falei lá no início, né? Que quando a gente fala da era evolutiva, ela tenta explicar como que o mundo estava em 6 milhões de anos e como é que foi esse processo de evolução de cada uma das espécies. E, inclusive, nós, enquanto seres humanos, espécie Homo sapiens, também fomos evoluindo. E aí, no livro, ela coloca assim, que existe aquela teoria onde as pessoas, quando eu falo teoria, são os teólogos mesmo afirmam, né, que nós viemos todos de Adão e Eva, mas também tem outros que dizem que já existia várias espécies e que Deus foi lá e escolheu um casal, por exemplo, né, e aquele casal foi para ser a espécie que nós temos hoje, né, então tem essas teorias que existem, né, então ela vai explicando. Então, mas ao mesmo tempo, como lembrou o Saulo, a gente tem que tomar muito cuidado porque o criacionismo é uma teoria nossa enquanto cristãos, né? Então a gente tem que tomar um certo cuidado. Mas ela meio que, como a biologia está em processo de evolução, né, Saulo, vários estudos estão sendo modificados, sendo refutados, então a gente acaba que sempre temos que estar a postos para poder boas respostas. Então, ela tenta equalizar um pouquinho ali. Temos aqui escritos o Lucas, depois a Fernanda e a Lore. Então, fale aí, Lucas. Depois vem a Fernanda e depois a Lore. Eu acredito, assim, que fazendo um paralelo com o que foi apresentado, pelo menos na Terra Antiga, né? Eu acredito que, pelo menos, a intenção da autora é que, sim, Deus criou todas as coisas, mas que ele criou todas as coisas por meio da evolução, né? Também não sei se eu entendi errado, mas teria aí ancestralidade comum, teria todo o processo que é cientificamente mostrado para nós, né? Eu não diria comprovado, mas que nos pelo menos as evidências apontam para esse sentido, e eu acredito que isso seria a forma, pelo menos, que a autora tentou passar, né? Seria o que ela tentou dizer para a gente, que Deus criou as coisas daquela forma, né? Deus criou as coisas através da evolução, aí já não seria um processo aleatório, né? Seria um processo de Deus lá guiando essas evoluções ao longo do tempo, né? Ao longo de todo o tempo. E a Bíblia já seria uma linguagem mais poética. Não sei, eu acho que, não sei. Talvez seria isso, pelo menos o que eu entendi, né? Essa fala do Lucas eu vou aproveitar, porque era mais ou menos o pensamento que eu inseri, né? E eu ia até brincar, eu ia dizer assim, eu vou trazer a chama, colocar aqui no parquinho e sair correndo, porque o que eu penso, né? Assim, de um ponto de vista, fazendo uma análise literal e também simbólica da Bíblia, né? Nesse caso, a gente volta lá para o Deus bradando haja luz no universo, né? É ele criando, dando formação a uma espécie de saber para a Terra, né? Ele está dizendo para a Terra ali, olha, você que haja sobre no universo aqui, o ponto Terra, o planeta Terra, que haja luz sobre você. Ele criando a luz para a Terra. E quando ele diz assim,
quando ele começa a criar, a pôr os luminares, né, o maior para governar o dia, o menor para governar a noite, etc., a gente vê ele fazendo a expansão do universo. Então, na minha cabeça, tem algo evoluindo aí, tem algo acontecendo. Mais na frente, a origem do pecado, a queda do homem, quando ele diz assim, lá para Gênesis 5, 6, 7, né, por aí, sei lá, que o espírito dele não ia mais agir para sempre no homem, porque esse agora tinha passado a ser carnal, ou seja, ele tinha saído do aspecto espiritual e passado mais ao carnal, né, entendendo o homem ali nas suas 3 dimensões, corpo, alma e espírito. Então ele diz que os seus dias serão agora de 120, vão cair para 120 anos. Aí, mais na frente, acontece essa redução de novo. Então a gente vai vendo as pessoas, como ela falou, a Kelly, né, que estava falando, as tribos do povo hebreu se organizando, né, o que a gente estuda ao longo da história, né, como a humanidade se organizou, como ela evoluiu. Então, eu acredito que houve sim esse processo de evolução do ser humano, né, enquanto ser pensante, de se organizar socialmente, culturalmente, politicamente, né, a gente vê lá Moisés inserindo leis de higiene e saúde no Êxodo, etc. Então, eu penso de uma forma que houve sim uma evolução, não do ponto de vista de que a gente é do macaco, né, isso aí não, isso aí cai, isso aí derruba com certeza. Olha só, né, já querendo trazer a verdade absoluta aqui. Sai daqui, Fernanda. Mas, enfim, né, vendo do ponto de vista mesmo de que nós somos uns seres que fomos criados por Deus, né, o seu superior, e de alguma forma ele inseriu dentro de nós os gênesis do processo que para nós chegarmos hoje aqui no século XXI, internet, eu podendo conversar com todos vocês através de um meio, né, um aparato tecnológico aqui que Moisés, infelizmente, não tinha quando desceu com as tábuas da lei lá no Monte Sinai, né? Então, eu penso que nós, de alguma forma evoluímos, colocando assim, meu ponto de vista, querendo tacar fogo no parquinho, né? Uai, mas a gente está ouvindo e eu acho que o que você está falando representa o que muita gente pensa, Fernanda. E o grupo tem essa ideia de dialogar. Se fosse para fechar com uma visão, não precisava a gente estar aqui, né? Cada um vai para o grupo que já tem uma visão fechada e acabou-se, né? Sim, fica trancado lá, né, tal, é verdade. E aquele negócio que a gente fala até na ABC, sai da bolha e vai para a câmara de eco, que só pode repetir, não pode ser permeado por nenhuma novidade, né? Sim. Agora, uma coisa que eu queria só realçar do que tu falou, a ideia de homem vindo macaco é muito ventilado e é um dos mitos que a evolução nunca disse, né? A teoria biológica da evolução nunca disse que o homem vem do macaco. Assim, Aquele desenho, a gente brinca que é a fake news da evolução mais bem sucedida que ocorreu. Não tem uma foto que mostra um macaquinho que ficando em pé e homem, né? Darwin se revira no túmulo, né? Pode ser tudo, menos evolução. Né? Não, exatamente. Quem conhece a teoria sabe que aquilo dali é inconsistente, né? Mas aí, em algum outro momento, talvez a gente possa trazer alguém para conversar aqui sobre essa ideia da possibilidade da evolução humana e falar um pouco sobre como essa teoria vê essa ideia dessa possibilidade de ter descendentes comuns, né? E dali qual é a genealogia humana e aquela que originou a dos macacos modernos, vamos dizer assim, né? Sim. Aí seria bem bacana. Eu acho que quem está escrito aqui é a Lore e depois o Jairo, né? Você terminou, Fernanda? Sim, terminei. Tá certo, então. Vamos passar aqui, então, para a Lore, o Jairo e depois o Renato. Oi, boa tarde a todos. Que saudade do grupo, olha, de verdade. E trazendo aqui algumas anotações, né? Porque quando a gente vai formulando e ouvindo, aí começa a vir um brainstorm, né? Basicamente um FC de versículos e leituras e etc. Então, o que eu entendo sobre a questão da criação e evolução é que haviam 2 árvores no jardim. Se a gente já pular assim a parte de toda a criação e já na parte da decisão de Adão e Eva, a humanidade, né, em si, havia a árvore do bem e do mal, que condicionava um pecado que, de acordo com as falas do nosso Criador, certamente morrerá.
não necessariamente o conhecimento mata, mas que naquela escolha de desobediência haveria uma condição que desencadearia aquilo que não era a vontade de Deus, tanto é que tinha a árvore da vida. E essa árvore ela foi cercada, de acordo com a história, né, para que o homem não tivesse mais acesso. Mas lá atrás, nas escolhas da humanidade, e isso se repete até hoje, nós sempre temos escolhas. Essas escolhas elas vão nos levar a caminhos de evolução, diga-se de passagem, porém, para a vida ou para a morte. Por exemplo, quando eu escolho, nas questões do cotidiano, né, na liturgia do cotidiano, quando eu escolho dormir mal, me alimentar mal, quando eu escolho sedentarismo, quando eu escolho diversos tipos de mecanismos que me conduzirão à morte, eu estou evoluindo para a morte. Quando eu escolho hábito, e não estou dizendo que a morte ela não vai vir. Peraí, que agora o carro do... é ao vivo, né? É ao vivo. Então, não que a morte não nos alcance, porque a partir do momento em que o pecado entrou no mundo, a morte ela vai nos alcançar. Isso foi algo que, inclusive, Romanos 8, eu fui procurar, né? Toda a criação geme. E essa toda a criação geme são as consequências de tudo aquilo que, abre aspas, evolutivamente, nas nossas escolhas, nós condicionamos aquele terreno, aquela plantação, aqueles animais, a nossa vida, a uma evolução para o bem ou para o mal. Mas para que toda a questão da graça nos alcançasse, Cristo veio, nos resgatou, plantou, desde atrás, né, desde os primórdios, a semente da eternidade já estava plantada em nossos corações, tanto é que o homem não foi criado para morrer, a árvore da vida estava lá, ele escolheu o caminho pecaminoso. Mas, enfim, só para eu não tecer mais ainda, porque eu anotei muitas coisas, inclusive sobre a evolução para a parte da ciência, né? Eu estou orientando o TCC sobre anemia falciforme, e foi muito interessante reler algo que é muito conhecido na área da saúde, né? A anemia falciforme, ela tem uma origem ali nos países africanos, e ela meio que selecionou, entre aspas, né, as pessoas que eram as populações, as tribos, os povos que eram muito afetados pela malária. Então, a malária, ela se concentra na hemácia sadia, mas não na hemácia modificada. Então, o que acontece? A população não morria mais de malária, mas tinha subcondições clínicas da anemia falciforme. Mas, de uma certa forma, a população sobrevivia e se reproduzia. E isso é muito interessante. Como chegou aqui nas Américas? Infelizmente, né, desse contexto histórico, através da escravidão. Então, olha a evolução aí acontecendo, entre aspas, dentro de uma seleção natural, fazendo com que, poxa, aquela população não vai morrer de malária, mas vai desenvolver uma condição clínica complicada, né, complexa, que é a anemia falciforme, mas vai sobreviver. Né? E aí, pronto. E aí, vamos lá, continuando para as próximas discussões. Muito obrigada a todos. Saudades. Saudades também, Laura. Vamos ouvir aqui o Jairo, depois o Renato, e aí a gente fecha com o Haroldo, e aí vamos para o sorteio, tá, gente? Temos aqui 2 livros. Vai lá, Jairo. Então, eu entendi o que a irmã Kelly colocou sobre a evolução das espécies, né? E dos argumentos que a autora traz. Só que em relação à evolução do homem, é o que eu gostaria de entender, né? Pelo que eu estou percebendo até agora, até pegando um gancho aí da colega Fernanda, o homem ele evoluiu culturalmente, politicamente, na questão religiosa, pode-se dizer também na questão científica, porque o Egito antigo ele tem também esse ponto de ciência, né? Mas e a questão física?
houve também uma evolução física, né? Ou seja, como os livros de história apresentam o homem, que ele é curvado, ele é como um macaco, aí ele vai ficando ereto, até ficar como a gente é hoje, caminhar como a gente caminha hoje. Essa evolução, na visão criacionismo evolucionista, ela existe ou ela é descartada? E ali, você gostaria de responder ou eu poderia fazer o comentário? Pode fazer, Saulo. E, Jair, eu acho que uma coisa que é bom a gente realçar é a polissemia da palavra evolução. Muitas das vezes a palavra evolução ela é dita como sinônimo de melhoramento, algo melhorou, né? Então, logo ele evoluiu, né? É um sentido bem corriqueiro, mas ele não é um sentido técnico, né? Quando a gente fala em evolução no sentido da teoria da evolução, é quando algo passou por um processo biológico, nesse processo biológico houve alguma variação ou alguma modificação, no qual aquela variação ou modificação, ela se acomodou ao ambiente de uma maneira mais eficiente, de tal forma que a reprodução, ao decorrer das gerações, faz com que uma determinada forma de linhagem tenha sucesso de frequência ou de números, vamos assim dizer, né? Nem toda, vamos dizer assim, nem toda mutação necessariamente é boa. A maioria das mutações genéticas, elas, na verdade, trazem prejuízo e o organismo, ele morre sem reproduzir ou sem ter eficiência de reprodução, né? Então, esse é o sentido técnico que se usa para a palavra evolução. É aquela modificação biológica, normalmente associada à genética, hoje muito mais, né? E que ela é passada para a sua descendência por meio da reprodução e que ela se acomoda ao ambiente de tal maneira que mantém uma frequência daquela característica ao decorrer do tempo, né? Só que, assim, a maior chance é que não dê certo do que dê certo, né? E a gente deixa isso bem claro, que é o uso técnico da palavra evolução. Agora, quando a gente usa evolução no sentido mais comum, mais cotidiano, ele é um sentido de melhoria, que é o que não diz o termo técnico da evolução. Sobre a parte humana, eu acho que seria apropriado a gente ter um momento, uma reunião só para falar sobre isso. Posso convidar uma pessoa para poder conversar com a gente, que vai mostrar o que a gente chamaria de árvore filogenética, que mostra, vamos dizer assim, a ancestralidade de várias espécies de hominídeos, né? Os hominídeos é um nome mais antigo para hominídeo, que são um conjunto de organismos classificados como primatas, né? Que se distingue dos grandes primatas como o orangotango. E vai mostrar, vamos dizer assim, determinadas espécies em comum ao decorrer do tempo filogenético, né? A maioria das teorias mais recentes, eles datam a saída dos primeiros hominídeos, né, da África por volta de 200 mil anos atrás. No caso, quem adota esse procedimento, né? E aí houve um espalhamento. A concentração humana, que nós analisamos a partir do prisma da história bíblica, que ocorre lá no Oriente Médio, né? Não sei se a palavra correta é essa, né? Crescente fértil, né? Ele vai datar mais ou menos de 6 mil anos atrás, mas já estava povoado, né? Se caso você for adotar a visão do criacionismo evolutivo, você não vai ter problemas, por exemplo, quando você vai falar sobre a esposa do Caim, sobre determinadas nações que guerrearam contra, né? Por quê? Porque já havia, no caso, pessoas, já havia povos, né? E que ali, no caso, a raça humana seria o conjunto ou o casal, dependendo da interpretação que possa ter, que essa aí é vamos dizer assim, um diálogo teologia com antropologia. É um diálogo, né?
de tal maneira que a gente não pode dizer que isso é uma afirmação teológica. A gente diz que é uma confluência entre determinadas acessões da antropologia, do estudo do homem, especialmente da paleontologia, com as referências que estão na Bíblia, que elas não podem ser descartadas, elas têm que ser postas e têm que ser colocadas para ver se realmente existe essa confluência ou não. Bom, não sei se eu consegui responder, Jair, mas espero que tenha melhorado, pelo menos. Excelente. Vamos estudar, é verdade, a gente vai precisar estudar um pouco mais, né? Aí o Renato, depois o Haroldo. Fiz uma anotação aqui sobre algo que eu achei interessante do início. Ela falou que cientista é um detetive que procura pistas sobre a criação de Deus. Achei isso bem interessante, bem legal, anotei aqui. Mas a minha pergunta é mais ou menos nesse sentido que você estava falando, que eu ainda não entendi. E ela também comentou, a Kelly, né, que é sobre a questão de Adão e Eva ser um casal que foi escolhido, algo assim, né? Eu queria entender em relação à característica física, por exemplo, que Deus fez Adão e Eva com a mesma característica, no caso o Adão, né? E depois a Eva surgiu dele. E depois seguiu as características físicas deles. Como que hoje tem essa diversidade tão grande de características mesmo, por exemplo, asiáticos, africanos? Enfim, existe uma teoria, uma explicação breve que eu possa entender? Só para eu me situar mais ou menos. Uhum. É interessante você colocar isso, porque eu li, não vou encontrar agora exatamente qual foi a frase que a autora traz, que ele fala, lembra disso mesmo, que eu não mencionei, que nós fomos criados, Deus fala que nós fomos criados à sua imagem, né? E essa imagem, que é uma imagem que pode ser compreendida, não do ponto de vista anatômico, né? Mas tipo de aparência, de nós termos seres racionais como Deus foi. Deus é um Deus racional, né? Então, e ele é um Deus relacional. Então, por isso que ela considera que nós somos, sim, a imagem de Deus por conta dessa nossa relação, que Deus, e tem um outro livro, esse que a gente estava falando, que eu mencionei anteriormente, que quando fala da ideia das teorias de criação que existe, que são propostas, é que os deuses criavam conforme as suas espécies, né? Então, tipo, se você... então, Deus, ele nos criou como eles, que temos nosso livre-arbítrio, temos nossas decisões, mas nós fomos criados para seu louvor. Então, assim como toda a criação, né, foi feita por ele, para ele, então também nós somos produtos da sua criação. Então, somos feitos por ele e para a glória dele. Saulo? Espero que tenha ajudado, Renato. Qualquer coisa tem essa parte que vai falar sobre Adão e Eva, e tem lá no capítulo, a gente até escaneou, né? Ele coloca ali, por exemplo, essa ideia, né? Existem várias interpretações sobre o que é a imagem de Deus. Uma delas é a física, mas a física ela é muito fraca para a hipótese, né? Por quê? Porque se fosse pelo lado físico, determinados primatas são semelhantes também, né? E o que nos distingue deles, vamos assim dizer? Então, a física seria a menos provável, mas aí tem as características ligadas à racionalidade, tem outras questões ligadas ao relacionamento, né? Existem algumas teorias culturais também, por exemplo, antigamente se colocava a estátua de um rei, né? E aí mostrava que aquele terreno ali era dele, né? E aí aquela estátua, vamos dizer assim, é a imagem do rei, uma representação. Então, dizendo que nós somos representantes de Deus nessa terra. Também é uma possibilidade, né? Fazendo já uma análise mais cultural. Vamos aqui ouvir agora, finalizando, o Haroldo. Olha aí, Haroldo, para a gente. Está fechado o áudio. Estou dizendo, realmente é um assunto polêmico, eu nunca vi tanta participação nas lives, né, que tem aqui. Eu acho que todo mundo, né, participou de alguma forma, né? Quase todo mundo. Mas, bom, eu acredito que existe evolução e, como físico, o meu conhecimento é ultra mega superficial, é de revistinha, né, praticamente. Eu li uma vez que quando fizeram a hidrelétrica de Tocantins, né, em Tocantins,
e até em Manaus usa essa eletricidade também. Então, aí, depois de 30 anos que foi inundado e formado ilhas, né, voltou-se lá para estudar algumas espécies, né, o que tinha acontecido. E eles descobriram que tinha uma lagartixa, né, que ela aumentou o tamanho da boca. Depois de 30 anos, aumentou o tamanho da boca porque o bichinho que ela comia desapareceu, né? E aí ela teve que, para sobreviver, olha só, né? Aquele negócio que o Saulo estava explicando. Ela teve que ficar diferente um pouco para sobreviver e comer um outro tipo de bichinho. Então, eu fiquei pensando, nossa, com 30 anos já é possível acontecer algo assim, né? Uma modificação dessa. Então, é uma bênção que Deus tenha colocado na criação, né? Esse recurso, tá certo? Tão fantástico que, mesmo que aconteça assim, umas mudanças climáticas incríveis, certo? A evolução, né? Ela se dá um jeito de que alguém sobreviva e se adapte para aquele nova mudança. Nem sempre existiu o Saara, né? Nem sempre. E então, para mim, isso é uma bênção, né? Mas eu por outro lado, eu não acredito na evolução cega, aonde basta fazer o princípio, né? Nos seres vivos, e aí pronto, daí vai formando o rinoceronte e os predadores e tudo mais. Eu não vejo tanto assim, não. Existe a evolução, sim, que Deus criou, né? E ela funciona, e às vezes funciona para o bem mesmo, mas também eu vejo assim que Deus, ele intervém, sabe? Ele interfere, ele conduz a evolução do jeito dele, como ele quer. Por exemplo, Jesus falou assim que para a gente não andar ansioso com coisa alguma, né? Olhar as aves do céu, não semeiam nem ceifam, certo? E contudo vosso Pai Celeste as alimenta, tá certo? E a gente imagina que o passarinho, ele tem que dar o jeito dele, coitado, né? E se acabar a comida ali, ele está frito, ele tem que ir para outro lugar e tal. Mas Jesus falou. Uma opção é The Original Benerie em Fairview Ave, em Greater Vancouver. É este lugar que você quer. Um momentinho aqui que o celular detectou uma pergunta, né? E então, que Jesus falou que Deus os alimenta, né? Deus os alimenta. Eu já vi aquele Martim pescador tentando comer. Então ele ficava, tá certo, em cima do lago, olhando, e daqui a pouco ele dava um voo de mergulho, literalmente, né? E aí subia lá adiante sem o peixinho. Aí ele voltava de novo. Então, essa condição que aparentemente é natural, né? E que você vê assim, olha, o bichinho tem que se esforçar muito para comer, ela tá certo? Também parte da preservação de Deus, entendeu? Então você olha assim e fala, ele tem que se virar, ele tem que dar o jeito dele, ele tem que se adaptar para ter um bico maior e tudo mais. É verdade. Só que Jesus falou assim, contudo o vosso Pai as alimenta, né? As sustenta. Então eu vejo a evolução misturada com essa maneira de interferência de Deus, como ele quer conduzir toda a criação dele, né? É assim que eu vejo. E eu não vi, certo? Eu não vi esse capítulo, essa pessoa, autora, mencionar algo assim, entendeu? Para mim, ele falou que a evolução também é uma coisa, certo? Que pode se encaixar com a fé e tal, mas eu acho que precisa ficar um pouco mais esclarecido isso, porque
Isso é tão assim, vital, que o Richard Dawkins, né? Dawkins, eu acho que é Dawkins, ele escreveu um outro livro dizendo que a evolução é cega. A evolução é cega, não é verdade, Sal? Ele escreveu um livro assim. Por quê? Por causa justamente de combater esse outro nosso pensamento, de que existe evolução, porém uma evolução dirigida, né? Dirigida por Deus. É isso, eu não É a ouvi. ideia de providência. Eu não ouvi essa autora, entende, se pronunciar nesse sentido. Mas tudo bem. Ela tem uma parte no início do capítulo, especialmente no início da resposta, Haroldo, ela colocando a palavra providência e guiada por Deus, ela usa, né? Uma evolução guiada por Deus. Ela falou isso, Agora, então a eu não palavra ouvi. providência... Agora, a palavra providência, eu acho que a gente deveria ter um dia só para estudar essa palavra providência, sabe? Sim. Ela não menciona Não providência, eu não lembro ter visto. A palavra providência, ela é o formato interpretado na igreja medieval, né? Sobre como que Deus conduz todas as coisas para o bem, para a glória dele, né? E o que ocorre no período moderno é o abandono da ideia de providência para a ideia de contingência, né? Mas isso daí teríamos que parar um tempinho para poder conversar e mostrar como é que foi abandonada a ideia de providência nas teorias científicas, né? Que Deus provê as coisas, para essa ideia de contingência, aleatoriedade, né? E assim por diante. Gente, está na hora do nosso sorteio. Aos tambores. Deixa eu aqui ver se eu consigo compartilhar, né? Aqui a nossa tela de sorteio. Eu coloquei os nomes aqui das pessoas que eu vi, mesmo aquelas que entraram e tiveram que sair, né? Aqui, Kelly, Haroldo, Bárbara, Fernanda, Hernani, Renato, eu, Lucas, Mário, Jairo e Loren, né? E Suzana. Vamos lá agora fazer o primeiro sorteio. Qual é? É desse livrinho aqui, da Tiche, né? A Liturgia do Ordinário. Como tudo que nós fazemos durante o nosso dia é um ato de adoração a Deus. Inclusive, você estuda ciências ou você está lavando a sua louça. Isso também é uma adoração. Vamos lá. 1, 2, 3 e sortear. O resultado foi o Jairo. Olha aqui, ó. Deixa aqui copiar o link para vocês depois poderem pegar essa resposta. Cadê aqui? Amigos aqui. Então, o Jairo ganhou o livro Liturgia. Muito feliz, obrigado. Uhul. Depois tu me manda no privado, Jairo, o teu endereço ou um local que eu possa deixar, tá? Tá bom, mando sim. Agora vamos para o segundo round, o segundo sorteio, que é Os Outros da Bíblia. Livro que vai falar muito, vocês vão gostar bastante, sobre cultura babilônica, romana, grega, egípcia, cananeia, como é que aqueles povos pensaram e como o diálogo da Bíblia, a escrita da Bíblia, muitas das vezes está em oposição, ou a favor, ou em relação, né? Com determinados tipos de práticas culturais daquela época. Então, vamos lá. Os tambores novamente. 1, 2, 3 e sortear. E a bolinha está rodando. Então, deixa eu copiar aqui e fazer de novo. Você tem certeza que esse sorteio é cego? Eu acho que é um algoritmo de computador. Eu não sei disso. Eu só estou aproveitando o gancho. Deixa eu fazer aqui. Botei aqui os nomes, né? 12 pessoas participando. E sortear.
A Suzana ganhou os outros da Bíblia. Rapaz, que menina sortuda. Então, a Suzana não está aqui conosco, ela está representando o nosso grupo ali no Encontro Nacional de Líderes. Eu vou informar, tá? Que a Suzana ganhou outro livro. Deixa eu botar aqui para registrar. Então, gente, é isso. A gente já ultrapassou o nosso tempo. Eu gostaria de fazer uma fotinha. Você poderia dar aí um sorriso bonito aí, abrir a sua câmera, tá? Tudo bem que talvez não tenha tido tempo de fazer a chapinha, mas tudo bem. Hoje não deu tempo, realmente. Então, aí, quem puder abrir aí a sua câmera. Deixa eu aqui ajeitar Tá fechado o seu microfone, Haroldo. Estava ajeitando o cabelo aqui. Pois é, o Haroldo ele é privilegiado com cabelo. Ele e o Hernani aí, olha só, tudo bonitão. Ah, não, o Lucas também aqui, ó. Eu estou naquele período que os anos se vai e os cabelos também, sabe? Ah, eu não acredito, Saulo. Eu ainda te conheci com bastante cabelo, ainda bem, pessoalmente. Vai ter uma impressão diferente. Gente, então vamos no 3 tirar nossa fotinha, tá? Cadê a Bárbara? Ela apareceu e sumiu. Aí ela tá com a camisa da ABC2 aí. Agora ela já mudou. No 3, Mas gente. é, né? 1, 2, 3. Agora sim, Saulo, quebrando o protocolo só por um minutinho. Semana passada foi aniversário do Saulo, né? Domingo, né? Foi. Então, vamos cantar o parabéns online, né? Por favor, não. Pode ser? Vamos lá? Pode. Vamos lá? Então tá. Parabéns pra você. Você Nessa data querida. Muitas felicidades. Muitos anos de vida. Viva Saulo! Parabéns, Saulo. É muito engraçado esse delay, né? É muito engraçado. Mas eu entendo que lá no coração vocês estavam cantando com toda a força para poder me alegrar. Muito obrigado, gente, pela lembrança aí do aniversário. Só para lembrar, eu vou botar a fotinha lá. A professora Cristiane e a professora Eliane foram me levar um bolinho. Poxa. Dizendo aqui, olha, presente da ABC para você. Falei, poxa, muito obrigado. Eu estava lá na Casa Paraense comendo um pato no tucupi. Ai, foi. O trabalho de levar lá você viu os filmezinhos que a gente mandou para ti? Eu vi 3 filmezinhos. Eu agradeço muito. Quem me mandou foi você, com aquela cena maravilhosa de outono. Oi. Também o Joel, a Suzana. E tinha mais alguém que eu não estou lembrando agora. Deixa eu ver aqui rapidinho. Só para poder registrar. Suzana, Joel, Cristiane e Haroldo. Muito obrigada pelo vídeo. Foi muito emocionante. Nossa. Eu vi dando parabéns para mim. Gente, eu vou então aqui desligar a gravação. Tchau. Kelly, parabéns.